Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui dando por iniciado mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso 59º programa. Uma alegria, uma felicidade, como sempre dissemos, estarmos aqui novamente para iniciar mais este estudo que está sob aí a responsabilidade do Tiago Toscano Ferrari, ele que está à frente do grupo de apologética espírita, no qual eu e o Paulo, inclusive, fazemos parte. Ele está aí ajeitando a internet dele, enquanto o Tiago volta aqui ao nosso programa, né, vai ajeitando lá a internet. Vamos dando boa noite ao Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite. Deixa eu ver a nossa turma que está aí. Marlene de Oliveira. Boa noite, Shirley Siqueira, Fernanda Linhares, Stella Luzes. Deixa eu ver quem mais. Nelide, é isso mesmo? Isso, Nelide, lá aqui do Rio de Janeiro. Do Rio. Boa noite a todos. Vamos ter uma live hoje com o nosso companheiro Tiago. Tiago, nós conhecemos desde quando, Tiago? Eu não lembro mais, tem tanto tempo. 2005, Paulo. Tem 18 anos. 18 anos, caraca. Não podia falar o tempo assim, não, porque o pessoal vai descobrir quem é velho. Mas, de qualquer forma, a gente, o Tiago, eu e mais um grupo de pessoas criamos um site na internet, que é o Grupo de Apologética Espírita. E lá nós colocamos vários textos, a gente defende a doutrina espírita de ataque de detratores, mas tem muitos artigos também de todo mundo, né? Então, se vocês puderem fazer uma visita a esse site também, seria interessante. Arthur, se puder até colocar o link aí na área para nós aí. Sim, vamos colocar. E aí, depois, Tiago, se quiser falar mais alguma coisa do site, né, do que tem lá, fica à vontade, tá? Então, boa noite a todos. Boa noite, Arthur. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos aí que nos acompanham aí pela Rai TV. É um prazer estar com vocês aqui. Como o Paulo já apresentou, né, a gente tem aí o Grupo Apologética Espírita desde 2005, né? E a gente mantém esse site aí há 18 anos. A gente vem desenvolvendo aí algumas argumentações, algumas publicações de artigos, de e-books, em respostas e também com temas doutrinários, né? Então, a gente tem aí uma quantidade imensa de artigos, de e-books, aí são mais de 1.000 artigos e 100 e-books, e a gente visa aí justamente levar as respostas às críticas, né? A gente entende que não é uma prática no meio espírita, né? São casos isolados, então a gente acaba concentrando ali nesse site tudo que é possível e que a gente encontra de mais relevante para responder aos nossos opositores, né? Perfeito, Tiago. E o Tiago vai trazer, então, para a gente esse tema super interessante, se chama O Espiritismo e as Incoerências de um Teólogo. Inclusive, esse título está inspirado num livro seu, não é isso, Tiago? Isso. Eu tenho um e-book que acabei terminando ele em 2021, que leva esse título, né? E eu iniciei ele em 2014, mas dei uma parada e finalizei em 2021. E a gente vai apresentar agora alguns pontos, né? Não tudo que contém no e-book, apenas para mostrar alguns pontos desse trabalho que a gente fez em resposta a um teólogo, né? Muito bom. Então, com a palavra está contigo, eu já vou disponibilizar aqui os slides que o Tiago trouxe para a gente. Muito bem. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, que eu vou acompanhar pela minha tela aqui. Pode passar, o Arthur. Quem vai controlar sou eu, Tiago. É você, Paulo? Beleza. Então, a gente começa esse trabalho sempre com a frase de Kardec, e que fica na contracapa desse e-book, que está na Revista Espírita de 1868, que ele diz assim: hoje creem a sua fé inabalável porque é apresentada na evidência e na demonstração e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más
e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Ela está juntamente com outra fonte. Eu fiz uma montagem de duas fontes da revista e uma da obra da codificação nessa abertura. Bom, na introdução, essa resposta ela é dedicada ao livro Espiritismo Kardecista e Suas Incoerências, de um pastor, o pastor Joel Santana, que foi publicado em outubro de 2005. Aí tem os dados do autor. O autor pertence à Assembleia de Deus de Angra dos Reis, do Rio de Janeiro, e colou os seguintes graus de teólogo: bacharelado livre, bacharelado messiano, mestres honoris causa, ademais acadêmico de letras e professor de teologia conferencista. Ele é apologista da fé cristã e autor de 18 livros, dos quais o presente livro é o 10º, que é esse que nós vamos fazer algumas observações. Pode passar, Paulo. Na introdução, a nossa obra leva o nome de O Espiritismo e as Incoerências de um Pastor. Ela foi publicada em novembro de 2021, que está no site do GAI, que é o Grupo de Apologética Espírita, e ela foi motivada pela publicação de 20 artigos da obra do pastor, divulgada no site do CACP, que é o Centro Apologético Cristão de Pesquisas. O livro do pastor contém 35 obras em referências bibliográficas, ao qual nós tivemos o detalhe de pesquisar todas elas, e a nossa obra contém 77 referências e 26 artigos, formando um total de 113 referências pesquisadas. Esse é o sumário, né? São 14 capítulos e uma conclusão. Ele traz uma introdução, uma visão panorâmica. Ele traz no capítulo 2 as incoerências quanto ao que dizem da Bíblia. Ele fala no capítulo 3 sobre a negação da Trindade, mas se diz cristão. No capítulo 4, ele fala sobre... É até um questionamento, né? Nós e Jesus já fomos bichos, sim ou não, né? É até um questionamento que ele faz. Capítulo 5, ele nega a existência do inferno, mas se diz cristão. Capítulo 6, respondendo às perguntas kardecianas. Capítulo 7, pergunta a um kardecista. Capítulo 8, João, você é Elias ou você é você? Capítulo 9, Samuel, Saul e a médium. Capítulo 10, outros erros e incoerências. Capítulo 11, não troque o certo pelo duvidoso. 12, Deus não perdoa pecado. O 13, os passos da salvação. E o 14, ele propõe uma parábola do jovem delinquente que ele mesmo criou. Passando para a introdução, a obra em si, ela é proposta pelo pastor, com todo o respeito que nós temos a ele, é claro, que ele julga ter a doutrina espírita nos seguintes termos: este livro não tem por objetivo afrontar ou ridicularizá-los. E ridicularizar a quem? A nós espíritas, é claro, mesmo que ele desdenhe do kardecismo e propõe que não quer condenar o kardecismo ou qualquer outra religião. Em consonância e justificação à sua posição, até se arvora em citar a Constituição Federal, que assegura o direito de liberdade de crença, mas nos atemos a lembrá-lo, como prescreve o artigo 19 do parágrafo 1º dessa mesma Constituição, e um artigo recente do projeto de lei 441 de 2022, do artigo 280, já que não age de acordo com a sua proposta inicial e em seus termos inflige a Constituição quando denigre o Espiritismo, e esse projeto de lei ainda não aprovado. Aqui nós estamos expondo aqui o artigo 280, né, do projeto de lei aqui 441 de 2022. Ele é até posterior à publicação desse nosso e-book, que ele, no seu capítulo 1º, ele fala dos crimes contra o sentimento religioso, o ultraje ao culto. E no artigo 208, ele fala sobre escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. A pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. E o seu parágrafo único, aumenta-se a pena de 1/3 se praticada mediante a utilização de meios de comunicação ou redes sociais da rede mundial de computadores. Então, existe um agravamento nesse sentido de poder proporcionar, nesse novo projeto de lei ao Código Penal, uma alteração no que se diz respeito a esses ultrajes do sentimento religioso. É até uma novidade
e quem sabe até promover aí uma nova fase, uma nova etapa em se abordar aí as diferentes formas de culto, em que nós observamos que existe aí uma grande perseguição aos cultos afro, até mesmo na doutrina espírita, ainda nos dias de hoje. Ainda na introdução, eu vou deixar sempre destacado em vermelho as palavras Peraí só um pouquinho. Peraí só um pouquinho, Tiago. É isso. Isso. Acabei pulando lá. Tá. Ainda na introdução, sempre em destaque as palavras dele em vermelho e as nossas ponderações aqui em negrito. Então, quando se denigra o espiritismo, dizer fazer uma singela obra para arrancar do kardecismo pessoas bondosas e sinceras que, por não saberem que o Novo Testamento veio para ficar, ele dá as referências, abraçam a farsa chamada Terceira Revelação, isto é, o kardecismo, dizendo que é o amor cristão pelo qual sou constrangido, ele, o pastor, é claro. Mas o que mais nos impressiona e que nos constrange em sua obra é a sua atitude. E que mais nos chama a nossa atenção é que ele diz respeitar as outras crenças, mas em seu blog tem críticas a todas as religiões de que temos conhecimento no nosso país. E aí ele continua, né? Nós ponderamos que o pastor ainda se arvora em dizer que o espiritismo nada mais é que uma tentativa de sofisticar a milenar feitiçaria, tão condenada pela palavra de Deus, a Bíblia. Agora nós, espíritas, né, já não mais somos necromantes, né, mas feiticeiros, pois segundo a visão obtusa desse pastor, a feitiçaria comparada ao espiritismo, o que em sua Bíblia é condenado. Para o pastor, o senhor Rivaio, frequentando as sessões espíritas, fez diversas perguntas a vários espíritos, anotando as respostas. E nós observamos que é um completo desconhecimento, pois Allan Kardec realizava suas perguntas a múltiplos médiuns e recebia as respostas desses mesmos médiuns psicógrafos, ou seja, ele não anotava as respostas à revelia, como ele entendeu aqui a princípio. Observamos ainda que o pastor não para por aí em seus ataques, agora o julga como seu comentário. O objetivo de encher de fachadas a velha feitiçaria, dando-lhe uma nova codificação, uma grosseira tentativa de harmonizá-la com o cristianismo. Realmente é lamentável este comportamento, mas seguimos a mensagem central de Jesus, que é fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse. E temos a convicção de que não será necessário atacar suas crenças, mas antes, porém, esclarecer os seus leitores e aos espíritas de que recomendamos esta assertiva de Jesus. Hipócrita, tira a primeira trave do seu olho e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 5. O pastor, continuando aos ataques, diz que o kardecismo é antibíblico, incoerente e, portanto, indigno de crédito. E nós observamos, se para o pastor o espiritismo não é digno de crédito, por que ele tenta denegri-lo? Algo o está incomodando a ponto de escrever um livro para combater, sugerindo aos seus leitores que basta-nos o uso da razão. É com base nesse bom senso que já vemos na introdução dessa obra, ao qual respondemos que é bem claro a falta dele, ou ainda o completo desconhecimento do espiritismo e sua história. E para o pastor, havia no fenômeno das mesas girantes como sessões espíritas com mesas se movimentando por mãos invisíveis, acompanhadas de comunicações inteligentes através de códigos previamente estabelecidos entre os consulentes e os invisíveis consultores. Tornaram-se comuns na França, o que nos leva a crer, em destaque, que as mensagens entre os dois planos tinham um conchavo, pré-estabelecendo uma mistificação e combinação de respostas que fascinou Kardec tamanho embuste, ao qual ainda o pastor sugere que é extremamente incoerente, e neste livro ouso denunciar isso, provar que deveras as coisas são assim, e refutar à luz do bom senso. É o que propõe o pastor. Então, deixemos, assim, uma citação de Kardec para que o responda. O espiritismo não pode considerar crítico sério, senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado com paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que do assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído, que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos algures que, não nos romances da ciência, aquele a quem não se possa opor fato algum, que se ele seja desconhecido,
nenhum argumento de que já não tenha cogitado e cuja refutação faça, não por mera negação, mas por meio de outros argumentos mais peremptórios, aquele finalmente que possa indicar para os fatos averiguados causa mais lógica do que a que se lhes aponta do Espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. Então, saindo dessa parte introdutória, a gente corrige o pastor, porque ele faz aí uma mistura das crenças espiritualistas e espíritas, fazendo aí colocando tudo como se fosse espiritismo. Então, nesse capítulo 1, na visão panorâmica que ele dá, a gente vai começar a segregar o que é de fato o espiritismo e o que são as demais filosofias espiritualistas. Então, ele tem um subtópico intitulado que o espiritismo e os cultos afro-brasileiros. Para o pastor, o candomblé, a umbanda e a quimbanda fazem parte de uma das ramificações da doutrina espírita. Essa não é a nossa surpresa, mas a de que ele define o orixá como uma entidade voltada ao mal e que o candomblecista elogia Exu e o faz por temer esse perigoso marginal. Olha como ele coloca os adjetivos. Se não nos bastasse, ele ainda conta um diálogo com um senhor adepto da Umbanda, que disse que a ele que no seu terreiro o Exu só faz o bem. Paira então uma grande interrogação, mas vamos adiante e ele desfecha o tal diálogo. Se o Exu que se manifesta no seu terreiro de Umbanda é o mesmo que faz atrocidades nos outros centros espíritas, ficamos curiosos em conhecer essas atrocidades propostas pelo pastor nas casas federadas. E ele continua, em que fazemos a observação. Sabemos que a sabedoria popular nos ensina que não devemos jogar pedras no telhado do vizinho, sendo que os nossos telhados são de vidro. E, por sua vez, nos demonstra que o crítico julga tais crenças espiritualistas como o sincretismo do paganismo africano que os escravos importados da África trouxeram para o Brasil com as doutrinas da Igreja Católica. Frisamos bem a Igreja Católica porque ele vai se valer de pesquisas da Igreja Católica para tentar contradizer Kardec. E aí ele traz sobre o espiritismo europeu versus o espiritismo brasileiro, nesse caso, né? E aí vem a citação de que, uma incoerência, ele cita o Frei Battistini, que diz em sua obra A Igreja do Deus Vivo, os espíritas da Alemanha, da Holanda, da Inglaterra, Estados Unidos, quase em bloco, negam a reencarnação. Segundo o pastor citado, o tal Frei, diz que no trato da reencarnação se pronunciam contra algumas instituições espíritas fora do Brasil. Para basilar a sua afirmativa, se utiliza o argumento de um Frei Battistini, que em sua obra A Igreja do Deus Vivo, os espíritas da Alemanha, Holanda, Inglaterra e Estados Unidos, quase em bloco, negam a reencarnação, sendo que no tópico anterior ele criticou a Igreja Católica e agora se vale dela para criticar o espiritismo. E aí ele faz um sincretismo de doutrina espírita com racionalismo cristão. E o seu equívoco é acreditar que o racionalismo cristão é espírita, quando diz que, embora também seja espírita. O racionalismo cristão foi codificado por Luiz Matos entre 1910, no ano da fundação da doutrina, e 1914, quando publicou a primeira edição do livro então intitulado Espiritismo Racional e Científico Cristão. No período compreendido entre 1915 e 1926, ano do seu falecimento, foram publicadas mais 3 edições. A denominação original permaneceu até a 14ª impressão, em 1940. A partir da 15ª, em 1942, a obra passou a ter o título atual. Então, essa fonte a gente pesquisou na obra Racionalismo Cristão, e ele se valeu. E mais adiante, ainda sobre o racionalismo cristão e o espiritismo, não satisfeito, o pastor busca, no afã de dar embasamento à sua crença, uma citação do ICP, que é o Instituto Cristão de Pesquisas, onde diz que, veja esses exemplos, os kardecistas creem que Deus existe e oram a ele. Os adeptos dos cultos afro-brasileiros são politeístas, pois reverenciam muitas divindades ou deuses, a saber, os orixás. Mas o racionalismo cristão prega que cultuar a Deus é uma atitude tola e ridícula. Confessam textualmente que não adoram a nenhum Deus. Isso está no Racionalismo Cristão, a obra que nós pesquisamos, que é uma citação de citação que se encontra no volume 4 do ICP, da série Apologética.
Nós fomos na obra pesquisar. Pode passar. Tiago, só uma coisa, o racionalismo cristão nega Deus mesmo? É o que ele diz, né? Vamos agora aqui. Vamos aqui. Caraca! É o que ele diz. Aí, nós fomos na obra e vemos as citações diretamente da fonte. A finalidade deste livro é esclarecer as pessoas de forma concisa e simples sobre o significado da vida de um ponto de vista espiritualista, explanando princípios através dos quais possam elas formar uma concepção coerente do universo e, com ele, se identificar na contextura de um processo evolucionário. Isso está na obra Racionalismo Cristão, na 44ª edição de 2010, na página 9. Nós grifamos, ponto de vista espiritualista. Então, o racionalismo cristão não é espírita, como ele alegou. É uma visão espiritualista. Pelo que eu sei, Tiago, você deve ter chegado a essa mesma conclusão, o racionalismo cristão é uma cisão, sim, né, uma vez que esse Luiz Matos era espírita e aí começou a ter algumas discordâncias com o espiritismo, então ele funda aí o racionalismo cristão. Exatamente. Eu trouxe só esse trecho aqui, que está no livro, apenas para destacar o ponto de vista espiritualista. Uhum. E ele não coloca um ponto de vista espírita. Eu explico também que o racionalismo cristão foi uma cisão ante a FEB na época, no início do século passado, e mais adiante ainda eu aprofundo nessa questão da concepção em que ele se utilizou também de obras espíritas para fundar o racionalismo cristão, mas completamente distinta da doutrina espírita. Aí agora ele faz uma mistura entre LBV, que é a Legião da Boa Vontade, né, e o Espiritismo. O pastor critica a LBV, que advoga ser uma quarta revelação, e diferencia o kardecismo da LBV e coloca no mesmo pacote das instituições espíritas. Diz o pastor: nenhuma das seitas espíritas pode ser confundida com as demais, pois cada uma per si difere das outras, apesar de, em termos espirituais, serem tudo farinha do mesmo saco. Então, para ele, tudo era espiritismo, o restante era como se fossem denominações espíritas, né? E ele continua: não obstante os tão conhecidos termos baixo espiritismo e alto espiritismo serem apenas classificações humanas, são, contudo, necessários para fins de estudo, pois fazem saltar à vista que não é tudo igual, como geralmente pensam muitos dos que ainda não se deram ao trabalho de pesquisar as religiões e suas respectivas seitas. Então, entre as crenças protestantes, existe essa questão de diferenciar baixo espiritismo e alto espiritismo. Então, para eles, baixo espiritismo são as demais crenças espiritualistas, e muito embora eles também classificam as denominações afro, e o alto espiritismo para eles seriam como se fosse a doutrina espírita, que eles chamam de kardecismo. E aí, ainda nessa visão panorâmica, é justo criticar o espiritismo? É um tópico que ele abre. E aí o pastor fundamenta que a palavra crítica vem do grego e possui 3 sentidos principais: capacidade para julgar, discernir e decidir corretamente, exame racional de todas as coisas sem preconceito e sem prejulgamento, atividade de examinar e avaliar detalhadamente uma ideia, um valor, um costume ou comportamento, uma obra artística ou científica. Isso é um tratado de filosofia, mas assim, ele foge completamente daquilo que ele propõe. Ele ataca mesmo. A gente fez essa questão de demonstrar isso logo na sua introdução. Ainda dentro desse capítulo 1, que nós fizemos assim a parte principal da nossa apresentação, porque era importante a gente separar esse conceito, ele começa a pegar frases isoladas da codificação, e a gente vai fazer algumas citações breves para vocês terem ideia do que ele fez. Então, o terceiro ponto aventado pelo pastor, na letra C, ele diz que Kardec critica os materialistas. E aí ele cita que o materialismo é um incentivo para o mal. Ele fala que está no Evangelho segundo o Espiritismo, na Federação Espírita Brasileira, na página 47 e 48, essa frase. Nós observamos que nessa terceira citação do pastor, de 2 frases isoladas e desconexas,
passam aos seus leitores de que o materialismo é incentivo ao mal, mas quando vemos o trecho completo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do item 9, nós vamos ver. Olha a mensagem. Fizemos o cuidado de destacar o trecho que ele pegou. Vamos ler por completo e ver o teor do que Kardec propõe. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora de sua partida para o outro mundo. Equivale isso a dizer que o materialismo, com o proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior, sendo, consequentemente, um incentivo para o mal. Que a mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida, por meio de exemplos que todos os dias nos apresentam. O Espiritismo mostra quão penoso é para o mal o passar desta a outra vida, a entrada na vida futura. Kardec sugestiona o céu e o inferno, segunda parte, capítulo 1. Então, se vocês observarem, ele pegou duas palavras, duas frases, juntou e colocou como se Kardec estivesse criticando e falando que o materialismo é um incentivo para o mal. Mas que a ideia que Kardec quis passar é que se acreditar que depois da morte se tem o nada, pouco importa ser bom ou ruim. Não tem responsabilidade nenhuma nisso. Tiago, só completando aqui, porque eu não começou a ler, isso está parecendo de Sócrates. E justamente essa parte de em negrito, lá no início, em negrito, está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, isso. Onde exatamente. Kardec trata da resumo da doutrina de Sócrates, parte 1, é o item 9. Tá? Isso aí. E justamente ele faz uma introdução no Evangelho da similitude que existe entre a doutrina socrática com o cristianismo. Então aqui já tem uma flagrante assim, uso das palavras descontextualizadas. Com isso aí a gente vai ao terceiro ponto aventado pelo pastor. Crítica aos evangélicos. Allan Kardec refuta os evangélicos por não rezarmos pelos mortos, taxando-os de ignorantes. Nestes termos, certas pessoas não admitem a prece pelos mortos. Há, neste modo de pensar, uma ignorância da lei divina. Está no livro A Prece, segundo o Evangelho, nas páginas 58 e 59. Olha o trecho aí, seguinte. Nós destacamos onde ele retirou. Contudo, vamos à segunda frase citada pelo pastor, verificar que os argumentos contidos no segundo parágrafo do item 20 do mesmo capítulo, ao qual é produzido na íntegra. Há, neste modo de pensar, uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, que nos respeita a penalidade futura. Essa lei os Espíritos do Senhor a revelam agora, quando o homem já se acha suficientemente maduro para compreender o que, na fé, está conforme o contrário aos atributos divinos. Ou seja, é justamente uma ideia diferente do que ele colocou anteriormente. Ele colocou anteriormente que se havia dito que os evangélicos fossem ignorantes quanto à questão da prece para com os mortos. E que realmente existem a boa parte dos evangélicos que não fazem prece para os mortos, salvo engano, se não me falha a memória, a filosofia, né? Os mormons, acredito que os mormons fazem prece aos mortos, eles são muito criticados por isso. Então, ainda no capítulo 2, o pastor coloca as incoerências quanto ao que dizem da Bíblia. Kardec nega a Bíblia, ele afirma, né? E o pastor alega que toda a Bíblia é inspirada e que devemos segui-la para sermos cristãos. Allan Kardec propõe uma lei divina imutável contida no Decálogo e disciplinar invariável promulgada por Moisés na Torá, conforme a citação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele faz aí uma crítica em relação o espírita não acreditar na Bíblia de capa a capa, e Kardec dá essa informação de que a parte do Decálogo ela é imutável, é uma lei divina.
As demais leis que vêm depois, promulgadas por Moisés, elas são passíveis de mudança de acordo com a evolução da humanidade. E aí ele trata ainda que as ressurreições eram aparentes, segundo Allan Kardec, em A Gênese, e o pastor as defende como tendo sido ocorrido de fato. Entretanto, bem sabemos que aos homens está ordenado morrer uma só vez, tornando-se impossível ao filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro uma segunda morte. É o que eles propõem em relação a Hebreus 9, 27. Fizemos apenas esse resumo. E ele alega ainda que os milagres de Jesus ocorreram de fato e se das bodas de Caná, a multiplicação dos pães. Allan Kardec em A Gênese propõe como parábolas, confundidos até os dias de hoje como fatos. E ele critica essa postura de Kardec na Gênese, em que Kardec traz uma abordagem sobre uma explicação dos milagres que consta nessa obra. E agora ele parte para um item que fala sobre a Federação Espírita Brasileira, que nega a Bíblia. E diz o pastor: no livro intitulado Céu e Inferno, a 38ª edição, supracitado na página 122, numa nota de rodapé, o fato de Moisés registrar que Deus se arrependeu de haver criado o homem é visto como uma monstruosidade se não vejamos. Aí ele cita uma frase que ele entende ser da Federação. Essa doutrina monstruosa é corroborada por Moisés. E ele continua: os exemplos acima e outros mais, que eu não exibo aqui, provam cabalmente que o kardecismo não vê a Bíblia como pura, santa, perfeita e infalível palavra de Deus. E desse modo está claro que essa instituição não é cristã, assim como eu não sou muçulmano. Aí ele faz até uma analogia, né? Mas como Allan Kardec e seus discípulos teimam em dizer que são cristãos, aqui está mais uma demonstração de incoerência. Vamos na nota seguinte ver onde é que está essa mensagem. Ele diz que era da FEB, que a FEB nega, né? E ela se encontra no capítulo 9, na primeira parte da obra, em que trata dos demônios segundo a igreja, e a obra já citada, Céu e Inferno, que vamos fazer à tona o seu teor e averiguar onde se encontra a incoerência. Citamos apenas a parte final, né? E aonde foi que houve essa nota de Allan Kardec e não da FEB. A conclusão é esta: que Deus quis criar seres perfeitos, porquanto os favorecera com todos os dons, mas enganou-se. Logo, segundo a igreja, Deus não é infalível. Nota de Allan Kardec. Essa doutrina monstruosa é corroborada por Moisés quando diz em Gênesis 6, 6 e 7, ele se arrependeu de haver se criado o homem na terra e, penetrado da mais íntima dor, disse: exterminaria da criação da face da terra, exterminarei tudo, desde o homem aos animais, desde os que rastejam sobre a terra até os pássaros do céu, porque me arrependo Deus ter criado. Ora, um Deus que se arrepende do que fez não é perfeito nem infalível, portanto, não é Deus. E são estas palavras que a igreja proclama. Tampouco se percebe o que poderia haver de comum entre os animais e a perversidade dos homens, para que merecessem tal extermínio. Então a gente coloca aqui que a nota é de Allan Kardec, que ele faz no discurso a respeito da queda dos anjos, né? Então, também se encontra essa nota, que não é da FEB, é do próprio Allan Kardec, e que, mais à frente, a gente vai perceber uma parte curiosa que o pastor coloca. Só um pouquinho aqui, Thiago, só um pouquinho. Uhum. O que está chamando de doutrina monstruosa aqui? A doutrina que ele fala que Deus não é infalível. Item 51. Ah, tá. É impressionante. Eu fico só observando, e infelizmente também tem no meio espírita, e eu e Arthur já estamos cansados de ver, as pessoas parecem que não têm capacidade de interpretar um texto. Uhum. Para do texto tirar o que o autor está querendo dizer. Exatamente. É o caso. Porque a doutrina monstruosa é colocar como Deus é falível. Exatamente. É isso que exatamente isso. Não tem nada a ver com nada, né? Entendeu? A não ser isso. E realmente, entendeu? É uma coisa que, assim, não sei quem defende que Deus pode errar no dia de hoje, né? E é isso que é monstruoso. Pô, Deus é falível? É como um ser humano, né? Se arrepende? É isso. E ele defende. Mas aí ele vai concluir, né?
Muitos pensam que as divergências que há entre os evangélicos e os kardecistas apenas giram em torno das interpretações que cada um desses segmentos de per si tem da Bíblia. Pensam que ambos a reconhecemos como a palavra de Deus, embora a vejamos de ângulos diferentes. Mas acabei de provar que as coisas não são bem assim, e que isso prova que o kardecismo não é cristianismo, e sim um sistema incoerente, não merecendo, pois, nossa credibilidade. Quanto ao arrependimento de Deus, não há nisso nenhum absurdo, já que o Eterno sempre se serviu de termos humanos para se fazer entender pelos mortais. É o que ele fala, né? E é que, infelizmente, as pessoas defendem. Infelizmente. Ai, ai. E aí, ele fala sobre que o kardecismo nega a divindade de Jesus. O pastor diz: crer na Trindade não implica crer em três deuses, em um. Antes significa reconhecer que o Deus da Bíblia não é uma unidade absoluta, e sim composta, constituída de três pessoas distintas. Isto é, nenhuma das três pessoas é as outras duas, igualmente divinas, isto é, cada uma dessas três pessoas é Deus. Bom, é a Trindade. Segundo ele, é essa concepção aí. E a gente faz uma anotação, né? Percebemos mais um argumento falho, pois para o pastor, a Trindade não é crer em três deuses em um Deus, mas apenas três pessoas distintas, sendo que cada uma destas pessoas é Deus. A incoerência desse dogma dificulta, inclusive, a sua defesa, pois parte do princípio que o Deus Trino não contém três deuses, mas que estes três personificam como deuses a essência de Deus. Objetivamente, que os judeus não compreendiam que Jesus se autodeclarava Deus. Certamente queriam julgá-lo por se fazer Deus sendo homem. Então aí a gente coloca essa observação porque se a gente remontar a vida de Jesus, se ele havia dito e os judeus compreendessem que ele se autoproclamou Deus, seria o crime cabal de crucificação, aliás, de apedrejamento, né? Apedrejamento. Mas ele foi condenado por blasfêmia por dizer que destruiria o templo em 3 dias e o reconstruir, que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Esse foi o motivo da crucificação. Então a gente entende que naquela época ninguém compreendeu que ele se fez Deus, e quando se compreendeu, ele corrigia as pessoas. Vamos aqui sobre agora a divindade do Espírito Santo. E tem, assim, são comentários nossos, né? Temos ainda na fonte Obras Póstumas, no capítulo 17, onde Kardec trata das predições do Evangelho sobre o evento de Pentecostes. Vejamos no item 42. Se disserem que essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, por meio da descida do Espírito Santo, poder-se-á responder que o Espírito Santo os inspirou, que lhes desanuviou a inteligência, que desenvolveu neles as aptidões mediúnicas destinadas a facilitar-lhes a missão. Porém, que nada lhes ensinou além daquilo que Jesus já ensinara, porquanto, do que deixaram nenhum vestígio se encontra de um ensinamento especial. O Espírito Santo, pois, não realizou o que Jesus anunciara relativamente ao Consolador. A não ser assim, os apóstolos teriam elucidado o que no Evangelho permaneceu obscuro até o dia de hoje e cuja interpretação contraditória deu origem a inúmeras seitas que dividem o cristianismo desde os primeiros séculos. E aí, a gente observa, né, as diversas interpretações e dificuldade de entender essa divindade do Espírito Santo, que não é uma inspiração única para todos, que ela difere, e que a gente bem sabe dentro da doutrina que a inspiração que nós sofremos de diversos espíritos e a nossa própria consciência faz ter interpretações diferentes de um texto. Então, se o Espírito Santo, para eles naquela ocasião e hoje inspira, por que tanta diferença de conceito, né? Tiago, você lembra de qual a base que eles têm no Novo Testamento para sustentar a Trindade? Sei, Mateus 28. Você quer falar sobre ela? Bom, eu não queria entrar nesse ponto, que ele é polêmico, mas vamos lá. No final do Evangelho de Mateus, ele traz uma observação de como era feito uma recomendação que acreditava-se que era feito pelo evangelista, de que seriam feito ali o batismo em nome do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Seria, pelo relato, seria uma recomendação de Jesus. Antes de ele, vamos dizer, subir aos céus. Fazer a assunção aos céus. Isso. Só que na própria Bíblia de Jerusalém, isso tem no nosso e-book, demonstra que essa é uma tradição posterior. Assim como no livro de Marcos. O livro de Marcos, ele tem 16 capítulos. Ele vai até o versículo 9, se não me engano. Dali para frente, é uma tradição posterior. Então é o seguinte... Pode falar. Fechando o raciocínio, nessas duas concepções, uma fala sobre a Trindade, que eles se apoiam, que é em Mateus, e a outra fala sobre a condenação de quem não for batizado. Inclusive, eles se utilizam desses textos posteriores para embasar a Trindade. E aquele que não for batizado ser condenado, entendeu? Além disso, o que nós temos de informação é que os manuscritos mais antigos não tem essa passagem de Mateus 28, se não me engano, versículo 19, que fala, e batizando-os em nome do Pai, do Filho... Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E a coisa é tão forte porque a gente vai ver que lá no livro Atos dos Apóstolos tem referências ao batismo. Aí eu pergunto, Thiago, eles batizaram lá em nome de quem? Em nome de Jesus. Mas não mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cara? Como é que eles estão batizando em nome de Jesus, senhor? Exatamente. Então, uma coisa não está batendo, né? Não bate, é justamente isso. Por isso que você percebe que é uma adição posterior, porque a fórmula batismal que é dada por Jesus não é igual ao de Atos. Por isso que é posterior. Talvez eles quisessem ter feito em manuscritos posteriores a sanção da Trindade. Sim. E remodelaram o texto. Na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém conta isso que você falou. Lá inclusive fala que nos manuscritos mais antigos não tem. O Mateus 28, 19. O manuscrito mais antigo que tem, acho que é o Código Sinaíticos. Não vai ter só nos posteriores. Mas vamos lá. Aqui, no capítulo 4, que ele fala sobre Jesus, e nós, Jesus, já fomos bichos? Sim ou não? Ele se baseia num trecho, né, que está na Gênesis e no Livro dos Espíritos. Eu preferi não trazer muito sobre esse assunto, por quê? Ele vai concluir o seguinte, que fica claro que, segundo o kardecismo, o homem já foi boi, cavalo, cachorro, rato, cobra, barata e assim por diante, nas encarnações anteriores. Ora, quem crê nisso pode ser tudo menos cristão, já que o cristianismo nunca pregou isso. Mas vamos lá. Para ele aqui, essa concepção que ele leu, ele não refutou, ele só disse o seguinte, ele comparou os animais atuais como sendo predecessores das encarnações humanas. E isso não é fato. Na codificação não tem nada disso. Então, a gente observa que na concepção do pastor já se apresenta equivocada, pois iguala o homem aos animais no seio da vida terrena em nosso orbe e não compreende a evolução do princípio inteligente em outros planetas. O que diferencia sobremaneira essa pergunta realizada pelo pastor. O homem já foi bicho? A resposta peremptória é negativa, pois, olhando a evolução do orbe terrestre e advogando para si uma evolução das espécies terrenas, é que se formula tal pergunta tacanha e limitada. Nós já respondemos que não e desenvolveremos essa tese em defesa deste conceito. E aí eu faço uma longa argumentação em relação a esse conceito que a doutrina tem, sobre pluralidade dos mundos habitados e pluralidade das existências. Não significa que nós fomos animais contemporâneos do ser humano. Capítulo 5, que fala sobre a questão do inferno. Então ele diz que nega a existência do inferno, mas se diz cristão. O pastor diz, para pronunciar positivo ou negativamente sobre a existência da pena eterna, ninguém está melhor credenciado que o Senhor Jesus Cristo, os profetas e os apóstolos. Ouçamos. E aí, ele traz as referências. Jesus dizendo, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23. Vem a hora que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos,
E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino dos céus e vos lançados fora. Lucas 13. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é a passagem que eu te falei, Paulo. Marcos 16, 15 e 16. Ela é posterior. Correspondente a Mateus 28, 19 e 20. Ela fecha com Mateus 28. Então, foi um arranjo do final dos dois evangelhos para levar a condenação de quem não for batizado e sancionar a Trindade. Mas veja bem, Tiago, você permite aqui só uma colocação em cima de Mateus. Veja bem, fala assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer e não for batizado será condenado. Quem deu batizado aí? A lógica era essa. Esqueceram de colocar. Entendeu? Ele só colocou como quem não crê. Então, sinal que daí tem problema também, né? Temos problemas aí. E aí ele diz, né, repito, Cristo falou sim do castigo eterno e não faz de modo vago, mas claramente como acabamos de ver. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas aí eu trouxe a referência dentro do contexto grego, na obra A Sabedoria do Evangelho, volume 1, de Pastorino, né, Carlos Torres Pastorino, no trato da palavra eternidade, que vem do grego aion, que é um tempo determinado e não eterno. Então, esse substantivo aparece 120 vezes empregado com os sentidos. Os séculos, isto é, uma época, um lapso de tempo, 92 vezes, e as referências. O século, com o significado de mundo material, em oposição ao mundo espiritual, ou um sentido de uma geração, 28 vezes, e as referências. Então, partindo da premissa que esse castigo eterno, né, ele tem um tempo determinado, conquanto dure a infração do autor do delito. Enquanto ele se arrepende, cessa. Essa era a concepção de Jesus, com certeza, e o grego não permite você ter essa ideia de que o tormento é eterno. Mais adiante, ele diz o seguinte: o fato de Cristo dizer que nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido, Mateus 5,18, justifica o título honorífico de Sagradas Letras, que o apóstolo Paulo atribuiu à Bíblia. Até a sabedoria popular já externou a sua opinião acerca das inconsistências das nossas imaginações falíveis, ao dizer: a cada cabeça uma sentença. No livro intitulado Evangelho segundo o Espiritismo, supracitado, capítulo 5, número 21, páginas 115 e 116, está contida uma exortação a não avaliarmos a justiça divina pelos nossos suspeitos padrões. Diz o texto: porque a vez de avaliar a justiça de Deus pela vossa. Assim o kardecismo destrói-se a si mesmo. Forte, né? Vamos lá. Vamos no texto. Vai. Vamos no texto. Acerca da citação do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, em que Jesus exorta os probleminha aí com a internet do Tiago, né, que até andou falhando um pouquinho antes do início, até que estava indo bem, né, Paulo? Demais da então, Paulo, suas considerações. Aproveita e faz suas considerações. Não, ele vai falar aqui, eu tenho que esperar ele falar para poder pegar o nome, senão eu corto o barato dele. Então, sim. Esperar, tá? O problema sério, cara. Você, a visão que as pessoas têm em relação à Bíblia é a palavra de Deus é um negócio muito forte. E é difícil tirar. Tá? Muito difícil. Porque ela é imposta via... Voltei, desculpa, pessoal, caí. Um terrorismo religioso. Então, dentro desse contexto, a pessoa não tem coragem de questionar. E a pressão é forte. Vai para o inferno, o demônio, para o inferno, demônio. Isso, assim, em cada 10 palavras, 5 é isso. Certo? E o cara fica morrendo de medo de questionar. Vamos lá, Thiago. Vamos lá. Voltei, pessoal. Desculpa aí cair aqui a conexão. Acerca da citação do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, em que Jesus exorta os judeus que nenhum jota ou tio se omitirá da lei,
Certamente que ele era questionado pelos fariseus por estar sempre descumprindo a lei de Moisés e que o mestre sempre os advertia que deveria ser cumprida até a menor das determinações mosaicas a seu tempo, diante do contexto. Concomitante a essa citação, percebemos que o pastor lança a mão de 2 Timóteo 3,15, como se Paulo se referisse a toda a Bíblia. Mas que no exame apurado, constante, constatamos que Paulo se refere ao Taná, ou seja, a Bíblia hebraica até os profetas. Sobre a conceituação inicial da justiça dada pelo pastor como se a cada cabeça uma sentença, o advertimos que as leis morais da codificação se encontram na parte terceira da obra do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais e que parece desconhecer o novo pastor. E aí, essa citação que ele fez, pode passar, Paulo. Só um pouquinho, eu queria só te chamar a atenção, desculpa, 2 Timóteo 3,16, tá? É 3,16? Não. Tá. Eu queria justamente falar sobre isso. Então, o que tem lá na segunda carta de Timóteo 3,16? Então, Paulo a Timóteo, a carta é esse destino. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, o que o Tiago colocou aí, é bom só explicitar um pouco, é o seguinte, quando eles usam isso, eles querem aplicar a Bíblia como um todo. Mas na época de Paulo, ele não tinha o Novo Testamento. Não. Então, se toda a Bíblia é inspirada, Paulo estava falando da Bíblia judaica e não da Bíblia cristã. Este é o ponto. Exatamente. Entendeu? Vamos lá, Tiago. Lembrando que o cânon da Bíblia judaica é do 1º século, 2º século. Ou seja, quase perto do Novo Testamento, o cânon, né? Sim. Então, a única citação longa que nós vamos fazer nesse capítulo por fim, tenta o pastor citar a frase da obra O Evangelho segundo o Espiritismo para implodir seu conceito, né? Baseando-se na sua justiça, entre aspas. Vejamos o capítulo 5, item 21, que trata de uma bem-aventurança, a saber, bem-aventurados os aflitos, citado pelo pastor, mas na integralidade do contexto. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Item 21. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços, ante os dos velhos, costumais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, a terra da vida, para compreenderes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia providência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela voz, em destaque pelo que foi citado anteriormente pelo pastor. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Continua a mensagem. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis. Dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam seus cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àqueles que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortada a fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças?
Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura ao ponto de lhes preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale a posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? E aí, o encerramento da mensagem. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que eles guardais o transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados e, se permitides a Deus, abençoe. Em vós sentireis fortes consolações desses que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão por vir que o soberano Senhor prometeu. Encerra a mensagem o Espírito Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, que havia desencarnado. Enfim, uma mensagem de consolo às mães que perdem os seus filhos em tenra idade. Nada a ver com o conceito que foi levado para a crítica. Se você se deparar com essa mensagem, observa que realmente é muito tacanha a visão do pastor. Então, uma condição ainda pregada pelo mestre e que temos registro igualmente nos evangelhos é o fato da salvação de Zaqueu, que prometera ao Cristo que restituiria até 4 vezes, mas a quem ele prejudicou. E neste momento, Jesus, se convidando a ir à sua casa, anunciou a salvação ao cobrador de impostos. Está em Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Então Jesus veio os desviados, trazer libertação aos aflitos, recobrar a dignidade dos pecadores, não os julgando, mas exortando-os à prática das boas obras, a reforma íntima e a condição expressa de seguir a sua trajetória de amor e abnegação em favor dos menos favorecidos. Por fim, a razão disso se encontra no julgamento final de que serão separados os que fizeram bem ao próximo e os que forem negligentes, ante a parábola dos bodes e das ovelhas, de Mateus 25, 31 e 46. E para nós espíritas, este é o conceito da salvação que se encontra nos evangelhos, e as penas eternas é para aqueles que são impotentes em transformar a vida do seu próximo, que está Deus na conceituação desses fundamentalistas. Então, se uma mãe que perde seu filho em tenra idade, ou uma pessoa que não tem a capacidade de se regenerar, né, de se recompor, de se reajustar com a lei divina, e é condenada eternamente a uma região infernal, Deus é impotente. Ele não tem meios de salvar eternamente uma pessoa condenada. Para mim, isso soa muito incoerente. E nesse capítulo conclui o pastor. Do exposto nesse capítulo, o inferno já está justificado. Deus não é desonrado por isso. Jesus é exaltado. E os kardecistas que se cuidem. A nossa mente finita, muito aquém da de Deus, não consegue entender a coexistência do inegável e demonstrando que o amor de Deus com a pena eterna. Mas Deus nos deu a prova cabal de que os dois, o amor de Deus e o inferno existem. O sacrifício de Cristo para nos salvar do inferno, prova as duas coisas ao mesmo tempo. Deus é amor e o inferno existe. É isso aí. É isso aí que eles pregam. Meu Jesus. Bom, no capítulo 6 aqui, a gente vai começar daqui em diante a fazer pequenas inserções aqui. A gente quis aqui pegar temas polêmicos, mas no capítulo 6, ele faz uma citação da obra Livro dos Médiuns, né? E Kardec faz 9 perguntas. A gente elegeu só uma só para a gente responder aqui. Então, nesse capítulo, o pastor vai se valer do capítulo 4 da obra Livro dos Médiuns, que trata objetivamente por Kardec dos sistemas, ao qual exame dos diferentes modos, porque o espiritismo é encarado. Assim inicia o pastor. Tentando provar que nós, ou se dizemos que os espíritos que se manifestam nos centros espíritas são, sem exceção, demônios, Allan Kardec escreveu o Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 4, número 46, 9 perguntas que ele julgava contundentes. Abaixo transcrevo as ditas interrogações e as respondo respectivamente.
E aí, numa tentativa de enquadrar as comunicações nos centros espíritas como demoníacas, o pastor se ajusta ao sistema de afirmação pessimista, diabólico ou demoníaco, conforme o item 46 citado. Eis o sistema que ele se enquadra e que ele se propôs a responder. Citação de Kardec. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco, entramos aqui numa outra ordem de ideias. Comprovada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber em que a natureza era essa inteligência. Sem dúvida que o meio mais simples consistia em lhe perguntar isso. Algumas pessoas, contudo, entenderam que esse processo não oferecia garantias bastante e assentaram em ver todas as manifestações unicamente uma obra diabólica. Sendo essas pessoas só o diabo ou o demônio, podem comunicar-se? Conquanto fraco eco encontre hoje este sistema, é inegável que gozou por algum tempo de certo crédito, devido mesmo ao caráter dos que tentaram fazer por ele prevalecesse. Faremos, entretanto, notar que os partidários do sistema demoníaco não devem ser classificados entre os adversários do espiritismo. Ao contrário. Sejam demônios ou os anjos, os seres que se comunicam são sempre incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é admitir a possibilidade da comunicação do mundo visível com o mundo invisível. Ou, pelo menos, com a parte deste último. Finaliza Kardec. Compreende-se que a crença na comunicação exclusiva dos demônios, por muito irracional que seja, não houvesse parecido impossível quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas, desde que se sabe que os espíritos são simplesmente almas dos que hão vivido, ela perdeu todo o seu prestígio e, pode-se dizer, toda a verossimilhança, porquanto, admitida, o que se seguiria é que todas essas almas eram demônios, embora fossem as de um pai, de um filho ou de um amigo, e de nós mesmos. Morrendo, nos tornaríamos demônios, doutrina pouco lisonjeira e nada consoladora para muita gente. Bem difícil será persuadir uma mãe de que seu filho querido, que ela perdeu e que lhe vem dar depois da morte, provas de sua afeição e de sua identidade, é um suposto Satanás. Sem dúvida, entre os espíritos há muitos maus e que não valem mais do que chamados demônios, por uma razão bem simples, a de que há homens muito maus que, pelo fato de morrerem, não se tornam bons. A questão está em saber se só se podem comunicar-se conosco. Ao que assim pensam, dirigimos as seguintes perguntas. E aí é que o pastor vai citar as 9, né? Eu só elegi a terceira. Pode passar, Paulo. O que eu acho interessante, já que dentro da visão deles, né, trabalhando nessa visão deles, que só manifesta o demônio, então Deus deixa a porta do céu fechada, não deixa os anjos virem para nos ajudar, só os demônios lá que está a porta aberta para vir atazanar a nossa vida, é isso? Não, mas assim, ele fala nessas 9 perguntas que só se manifesta anjo e demônio, e que no centro espírita é o demônio. Mas é que é o Espírito Santo. Para eles é só isso. Só. Então... Mas aí eu destaquei a terceira aqui. Vamos na terceira pergunta, né, de Kardec. Afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazer. Sendo assim, uma de duas. Ou isso se dá pela vontade, ou contra a vontade de Deus. Se contra a sua vontade, é que os maus espíritos podem mais do que ele. Se por vontade sua, porque, em sua bondade, não permitiria ele que os bons fizessem o mesmo para contrabalançar a influência dos outros. É o que você havia falado, Paulo. Exatamente. É a resposta que ele dá. Nós, os evangélicos, não pregamos que só os maus espíritos se comunicam, pois cremos que os anjos e o Espírito Santo contatam o servo de Deus, das referências aqui. Em se tratando, porém, dos espíritos mortos, nem os maus, nem os bons se comunicam, mas sim os demônios que personalizam os falecidos para enganar os incautos. E ele cita aqui a parábola do rico e Lázaro, né, que é Lucas 16. Ué, por que tem essa palavra para enganar? Ele citou aqui como se fosse impossível de haver comunicação espiritual por conta dessa parábola. Pera ainda. Veja bem, quando o rico pede a Abraão para mandar Lázaro para avisar os irmãos dele, para eles não caírem naquele mesmo lugar que ele, é porque ele acreditava na comunicação, senão ele não ia pedir. Não, além disso, Paulo, o abismo que existia era entre Lázaro, o rico e Abraão, Lázaro, e o rico que estava na região de tormento. Eles invertem o sentido como se o abismo fosse entre os vivos e mortos. E aí eu destrincho isso no e-book, assim, eu
faço o comentário, assim, eu evito de fazer as citações, mas eu vou argumentando, né? Sim, entendi. Diante do contexto. Uhum. E, assim, eu não quis, assim, estender muito sobre isso, né? Que a gente tem muitos exemplos, né? Então, dentro do contexto de Atos 12, 1, 18, quando Pedro, ao escapar da prisão, retorna à sua casa, e os que ali estavam imaginaram ser seu anjo, e que no entendimento tratava-se do espírito de Pedro que poderia estar ali se manifestando, já que os seus acreditavam que Pedro estivesse morto naquela ocasião. Então, o que aconteceu aqui nesse contexto? Então, tem que explicar antes de ler o desfecho. Tiago tinha sido morto. Pedro foi preso. O anjo foi lá e libertou Pedro. Quando ele volta para casa, é que vai ser recebido, e olha o desfecho do contexto. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou a que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é seu anjo. Então, para os antigos, a visão que eles tinham é que poderia se manifestar às pessoas que haviam morrido. Porque na concepção, mataram o Tiago, Pedro também foi embora. Entendeu? E aí eles fazem assim, eu não vou entrar em detalhes, mas eles alteram o sentido do contexto como se fosse um anjo da guarda, entendeu? Mas assim, eu não vou entrar nessa polêmica porque aqui o texto é claro para mim. Eu não preciso fazer manobras exegéticas. Não, é só tirar assim, é o seu espírito, fica muito claro. Aí. Muda a palavra aí que você vai entender. Exatamente. E um outro evento que corrobora a nossa assertiva, que o pastor ignorou, foi a visão de que Paulo teve de um espírito de um macedônio, pedindo-lhe que passasse da Macedônia e os ajudasse. Está em Atos 16, 9. E aí tem um desfecho, né? E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim, tem o evento da transfiguração em Mateus 17, em que aparece Moisés e Elias, tem inúmeras referências. Eu trouxe só essas duas. Esse caso desse homem da Macedônia, o detalhe importante dele, Thiago, é que essa pessoa estava viva, então a manifestação de espírito de pessoa viva. Exato, exatamente. Entendeu? Eu não vou nem falar de Tobias 5, né, Paulo? Sim, nossa. Tobias 5 também, mesma coisa. Né? Vamos à parte do capítulo 7. Só tem esse slide. Por quê? No capítulo 7, ele vai citar um questionário de 6 perguntas que ele faz para um conhecido dele. E aí ele trata dos seguintes temas. Jesus é Deus? Sendo os espíritos criados simples e ignorantes, Jesus também passou pelo processo evolutivo até chegar à perfeição? Jesus, tendo passado pela evolução, já foi um espírito mau? Acreditam na ressurreição? Esperam a vida de Jesus para serem arrebatados do céu? Adão foi o primeiro homem? Enfim, cara, todas essas perguntas aí, para ele, assim, Jesus é Deus, Jesus foi criado perfeito, se Jesus passou pelo grau de evolutivo, enfim, ele já foi mal? Essas são as perguntas que suscitam, né, no meio, né? E até é bom que essas perguntas aconteçam, porque eles começam a questionar também, né, a própria crença. Né? Enfim, ele conclui dizendo que as refutações das afirmativas heréticas do kardecista aqui entrevistado constam nos demais capítulos, né? Capítulo 5 e 10, que nós respondemos. Bom, no capítulo 8, ele faz um questionamento, né? João, você é Elias ou você é você? Aí, nesse capítulo, o pastor questiona acerca de João, se você é Elias ou você é você. Uma pergunta simples foi, pois tanto João Batista como Elias são o mesmo, e logo concluímos que Elias foi Elias e João Batista foi João Batista. Pode soar estranho, mas mais estranho ainda seria João Batista ter respondido que era Elias. Uma questão óbvia que muita gente não para pensar é que sempre quando reencarnamos não somos mais a personalidade anterior e nos transformamos na melhor versão na presente encarnação. A resposta de João Batista não poderia ser diferente. Entretanto, nesse capítulo, vamos desenvolver a tese de que o espírito de Elias é o mesmo que animou a personalidade de João Batista. E é dentro desse conceito que discorreremos a nossa tese. Aí, no trecho seguinte, ele argumenta. O fato de Jesus ter havido dito,
referindo-se a João Batista, e, se quereis reconhecer, ele mesmo é o Elias que estava por vir, e o anjo Gabriel haver dito que João Batista iria diante de Cristo no espírito e poder de Elias, é para os kardecistas prova cabal de que João Batista era a reencarnação de Elias. Mas nenhuma dessas duas referências bíblicas significa o que eles pensam. Mateus 11:14 se explica da seguinte maneira, referindo-me a um valoroso servo de Deus, exclamei, este homem é o apóstolo Paulo do século XX. Com isso, porém, eu não quis dizer que tal irmão seja a reencarnação do apóstolo Paulo, e sim que eu considero de grande envergadura. Bom, é isso que ele entende, né? Passa o seguinte, que a gente vai comentar. As referências do retorno é do profeta Elias, está em Malaquias 3 e 4. As confirmações de Jesus que Elias havia vindo e os discípulos entenderam que se tratava de João Batista, na descida da transfiguração. João Batista, maior dentre os nascidos de mulher, em Mateus também. E aqui é, para mim, uma das passagens assim, mais interessantes. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se quereis dar crédito, é este, o Elias que havia de vir. Ou seja, se João Batista era contemporâneo de Jesus, e Jesus fala que desde os dias de João até agora, estranho, né? Ou seja, desde os dias que João era Elias, até agora, o reino dos céus é tomado à força e os violentos o tomam por assalto. Ou seja, pela lei do olho por olho e dente por dente, que regiam o povo hebreu. Pois todos os profetas da lei profetizaram até João, ou seja, desde Elias até João foi profetizado. E se quereis dar crédito, esse é o Elias, que havia de vir. Enfim. Quando você usa a expressão desde os dias de, é uma pessoa do ano passado. Eu falo assim, desde os dias do meu avô, isso acontece. Eu não vou pegar, falar assim, desde os dias de uma pessoa que tem a minha idade do irmão, por exemplo, tem um ano mesmo, desde os dias do meu irmão, então isso acontece, não tem lógica. Não tem lógica. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec faz uma asserção disso. Mas onde é que encontra aqui as duas objeções, né? João Batista diz não ser Elias quando interrogado pelos fariseus. Beleza? Os fariseus perguntaram, ele disse que não. Primeira justificativa. João, por questão de humildade, não quis afirmar ser Elias, por sinal a mesma virtude demonstrada quando inicialmente recusou batizar Jesus, dizendo não ser digno sequer de carregar as alparcas do mestre, e que Jesus é quem deveria batizá-lo. Isso aí está registrado, Mateus 3, 11, 14. Segunda alternativa. Quando João Batista diz que ele não era o profeta Elias, isso não prova nada, que ele não era o espírito Elias reencarnado. O que fica claro é que João Batista não sabia que ele era a reencarnação de Elias. Se ele soubesse, ele confirmaria. Nesse caso, houve o esquecimento passado que podemos encontrar na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, capítulo 5. Alegam que João Batista havia negado ser Elias. Por outro lado, um fato importante é ressaltar que, logo após o diálogo com Nicodemos e Jesus, há o testemunho de João Batista dizendo que vós mesmos que sois testemunhas de que vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Ou seja, ele pode, por humildade, não ter dito, esquecimento do passado, e aí a gente conclui essa parte que, com a seguinte pergunta. Se João Batista não foi Elias, Jesus não é o Messias, certo? Porque Elias precisava voltar e restabelecer todas as coisas, né? Não vou entrar em mais detalhes, está no e-book lá, tem muito mais coisa. Aqui eu só trouxe esses dois pontos. E a outra coisa aqui, né, Tiago? Ele fala aqui, fui enviado como seu precursor. Só envia quem já existe, né? Exato. E ele não considera a existência da alma, né? A existência da alma, então isso aqui é todo enrolado, né? Exatamente. Vamos lá. No capítulo 9, ele fala que é Samuel, Saul e a médium. Esse capítulo é muito polêmico. Eu trouxe apenas pequenos trechos, porque ele segue na linha de raciocínio nos demais contraditores do Espiritismo, identificar que em 1 Samuel 28 não houve a manifestação do Espírito de Samuel a Saul, através da necromante, como o único objetivo de taxar a manifestação demoníaca que, por tabela, fere a inerrância das Escrituras e combate a possibilidade das comunicações espirituais entre vivos e mortos.
com a única finalidade, combater a doutrina espírita. E aí eu só trouxe 3 pontos. Pode passar, Paulo? Ele argumenta o seguinte: o argumento profético de Deuteronômio 18, 22, as profecias devem ser julgadas conforme 1 Coríntios 14, 29. E essas do pseudo Samuel, eu não vou ler a passagem, tá? É muito extensa. Não resistem ao exame, são ambíguas e imprecisas, justamente com os oráculos sibilinos e délficos. Vejamos. Primeira objeção que ele traz. Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus. A profecia é de um estilo sibilino e sugere que Saul seja supliciado pelos filisteus. Mas o fato é que Saul se suicidou e veio parar nas mãos dos homens de Jabes de Gileade. Saul apenas passou pelas mãos dos filisteus. Infelizmente, o pseudo Samuel não podia prever esse detalhe. Vejam como são precisos os detalhes acima a respeito da pessoa de Cristo. Segunda objeção que ele fala. Não morreram todos os filhos de Saul, tu e teus filhos, como insinua essa outra profecia obscura. Ficaram vivos pelo menos 3 filhos de Saul, Isbosete, Harmoni e Mefibosete. Apenas 3 morreram, como anotam clara objetivamente as passagens seguintes. Ele dá as referências. Primeira, foi dito que os filhos de Saul morreriam e não morreram todos eles. Teria nesse ponto falhado a profecia? Sim, realmente alguns dos filhos de Saul não morreram na batalha. Mas na profecia também não foi dito expressamente que todos os filhos de Saul morreriam. Entretanto, não precisa ser nenhum gênio para entender que o autor estava falando daqueles que se envolveriam na guerra e, nesse particular, todos que lá estavam morreram. Mesmo assim, se tomarmos da própria Bíblia, encontramos a afirmação confirmando totalmente a profecia. Vejamos em Crônicas, 1 Crônicas 10:6. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e morreu toda a sua casa juntamente. Vem cá, Samuel diz uma coisa, Crônicas está dizendo outra, né? Segundo ponto. Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus. Ele suicidou-se. Aqui se trata de um entendimento do texto, onde se diz apenas que seria entregue nas mãos, ou seja, que seria derrotado. Não que os filisteus mataram. Não obstante, o suicídio de Saul se deu exatamente porque, vencido pelo inimigo, não queria cair nas mãos vivo. Não queria cair vivo nas mãos dele, preferindo suicidar-se. É que consta em 1 Samuel 31:4. Sobre o seu trágico fim. Por outro lado, ficamos sem poder precisar quem foi realmente o responsável pela morte de Saul, pois temos 3 possíveis hipóteses. Primeira hipótese. O próprio Saul se atirou contra a espada. Beleza, 1 Samuel 31:4. B. Uma amalequita que o matou a seu pedido. 2 Samuel 1:6-10. C. O Senhor, por sua infidelidade, o matou. 1 Crônicas 10:14. Então, com qual das 3 ficamos? São 3 registros diferentes, né? Essa é uma questão imprecisa que não temos como assegurar como Saul realmente morrera. Tomando-se apenas nos textos bíblicos, poderíamos até incluir mais uma outra opção, a de que os filisteus teriam enforcado a ele e Jonatas. Está em 2 Samuel 21:12. No entanto, isso ficaria esclarecido em José, que afirmou que apenas penduraram os corpos de Saul e seus filhos na forca. Está em História dos Hebreus, página 284 a 288. Certamente visando humilhá-los, uma vez que consideravam como um maldito de Deus que fosse suspenso numa árvore, de acordo com Deuteronômio. Mas continua o pastor. Saul não morreu no dia seguinte. Amanhã estarás comigo. Esta é uma profecia do tipo délfico, ambígua. Saul morreu cerca de 18 dias depois. Ver as notas de 31, 10, 13, 17 de 2 Samuel 1:3. Eu não vou colocar todo o trecho aqui do Dicionário Internacional de Teologia, mas eu indico a página 827. Existe a palavra hebraica amanhã, nesse dicionário de teologia, que é mahar. Entendemos que amanhã perfaz um tempo futuro e não deverá significar o dia seguinte, já que para este tempo temos moharat, que é o dia seguinte. Então, esse dia do amanhã é um tempo futuro, não precisamente o dia seguinte à consulta. Beleza, até aí, ponto pacífico. Mas o pastor... Parece que eu cheguei à conclusão disso aí, é que, na verdade, foi no dia seguinte mesmo. Só que o texto, ele tem
uma partida no texto, entrando numa outra história, e depois retoma lá na frente. Então, por retomar lá na frente, dá a ideia que foi um período longo, quando na verdade foi o amanhã mesmo, no outro dia seguinte mesmo. Eu não queria entrar nesse detalhe, não, Paulo, porque já acontece justamente isso. Os versículos sobrepostos são diferentes, são tempos diferentes. Eu não queria entrar nesse detalhe, mas já que você falou, está no e-book também. Está lá. Está lá registrado que existe esse outro argumento também, mas eu preferi não citar para polemizar mais. Tá. Mas aí ele conclui. Saul não foi para o mesmo lugar que Samuel, estarás comigo, 28:19. Outra profecia délfica, interpretar o comigo, ou simples além Sheol, é interversar. Samuel estava no seio de Abraão, sentia isso e sabia da diferença que existia entre o salvo e o perdido. Logo, Samuel não podia ter dito a Saul que estaria no mesmo lugar que ele, no seio de Abraão. Será? Também não vou citar as fontes aqui, está no e-book. Analisando friamente o texto, podemos observar que a tradição judaica aponta para o outro extremo da argumentação do pastor, atestando, inclusive, no Tanar, que o próprio espírito de Samuel a manifestar a Saul através da necromante, bem como, aí está no Talmud da Babilônia, Tratado de Berahot, né? Na página 123 e 125, está no e-book, a referência, por que ele foi perdoado, e em Flávio José, não vou citar, que a parte é extensíssima, está lá registrado, que para o historiador, de fato, o espírito de Samuel se manifestou a Saul. E vou dar aqui peguei um pequeno trecho para explicar o conceito de sepultura para os antigos judeus, que é o Sheol, né? Essa palavra é usada 65 vezes no Antigo Testamento e frequentemente significa a sepultura onde o corpo é colocado após a morte. Aí tem as referências. Pode também referir-se ao lugar dos espíritos mortos, tanto dos justos, como aqui, quanto dos ímpios. Então, Sheol era, na cultura judaica, para todos os espíritos desencarnados, bons e maus. Um ambiente comum. Isso fica claro também, Thiago, naquela passagem do rico e Lázaro que você citou, porque os dois estavam no mesmo lugar, que um viu o outro. Exatamente. E o cerne da parábola do rico e Lázaro não é nem dar como é que se diz, como eles colocam, né? Impossibilidade de comunicação, mas a impossibilidade de transposição entre os dois estados. É só isso. Bom, capítulo 10. Ele já elabora 23 tópicos na defesa dos temas. Aí ele trata de ressurreição da carne, sacrifício vicário, diabos e demônios, justiça e reencarnação, criação, proibição da mediunidade de Moisés, nascimento virginal de Jesus, arrebatamento, consulta aos mortos, Espírito Santo, Consolador, enfim. É uma infinidade de temas aí que, se a gente for trabalhar um a um, a gente ficaria mais N encontros. E aí, eu abordo cada um deles, tá? Eles façam uma explanação de cada um deles. E tem esses dois e-books que eu também recomendo nesse meu primeiro e-book, que é sobre a grande tribulação e seu cumprimento histórico, e a Torá e a reencarnação. Ou seja, esses dois e-books, eles falam de temas aprofundo entre dois temas que estão contidos dentro desse capítulo 10. Quem quiser conhecer também está no site do GAI. Capítulo 11. Daqui para frente, a gente não entra muito em detalhes, né? Ele começa a fazer algumas observações. Não troca o certo pelo duvidoso. Então, nesse capítulo, o pastor vai desenvolver a não trocar o fundamentalismo que ele professa e defende pela doutrina espírita que ele combate e repudia. Entretanto, o que é certo e o que é duvidoso. Nossa percepção da plenitude da verdade ainda não está completa, já que não atingimos a perfeição moral e intelectual, mas temos um caminho a seguir, e este é que Jesus nos legou em sua missão entre nós há quase 2000 anos. Imitando seus atos, certamente chegaremos ao objetivo comum de independente de crença. Ou seja, né? Paulo falava, né? Que ele, quando a gente tiver a plenitude, é que ele vai conhecer o todo, né? Por enquanto ele conhecia em parte. Parece que muita gente não segue essa determinação. Capítulo 12. Pode passar, Paulo. Deus não perdoa o pecado. Deus não perdoa o pecado. Pelo título sugestivo do pastor de que Deus não perdoa o pecado, mas sugerimos uma
implementação que inocenta o culpado em arrependimento, corrige suas atitudes em novas experiências e recupera o infrator, transformando-o em verdadeiro servo ante a lei natural das vidas sucessivas, que depõe contra os argumentos do pastor, uma vez que o objetivo da criação é o amor e a felicidade. Mas para isso, ele tem uma fórmula que vamos conhecer ao longo desse capítulo e submetê-la ao bom senso, que nos parece que o pastor está destituído deste início, deste seu objetivo, que é detratar a doutrina, né? Ou seja... mas eu acho que ele está certo, Thiago. Deus não perdoa o pecado, ele não se ofende, cara. Exatamente, mas assim, o que ele propõe no final é o seguinte: você tem uma chance. Se você não aproveitar, está condenado. Está errado. Exatamente. E ele vai explicar isso nesse próximo capítulo, 13, que é os passos da salvação. E aí eu não entrei em detalhes, eu só enumerei que após diversas abordagens do pastor em defender seus dogmas, em detrimento da doutrina espírita, ao qual desenvolvemos nossa refutação até o presente momento, iremos nos deparar agora com uma tentativa do pastor em nos converter. Ele quer converter agora, né? Pois, segundo ele, estamos condenados ao inferno por praticar mais exemplos de Jesus do que dar devida importância à visão deturpada da transubstanciação. Transubstanciação, eu trato no e-book também, fala sobre a questão da transformação do vinho e sangue de Jesus. Pastorino tem uma passagem brilhante sobre esse trecho. E para ele, são esses os passos, né? Que reconhecer que nós somos pecadores, que Deus é justo, que a gente está condenado, que a morte de Jesus é substitutiva, e reconhecer que Jesus foi salvador pessoal. Para ele é isso. O último capítulo dele, ele vai apresentar uma parábola criada por ele mesmo, com o objetivo de validar e explicar de forma ilustrativa o conceito do sacrifício vicário. Dessa forma, ele desenvolve o seu enredo como uma justificativa de aplicação de uma lei divina em termos práticos, numa história contada por ele mesmo, aplicando uma solução para a correção e punição dos delitos de um infrator, do pagamento realizado por outrem, como a solução e interrupção do processo de infração à lei. Bom, ele faz em relação ao sacrifício vicário, né? E aí eu abordo a lei de causa e efeito, baseado nas obras de há 2000 anos e 50 anos depois, como as vidas de Emmanuel, né, sendo o senador Publio Lentulus, e em seguida o escravo Nestório. E em seguida o pastor apresenta 31 pensamentos, e a gente fez algumas reflexões, e a conclusão. Então a gente chega ao fim da nossa resposta, né, aos ataques que ele propôs, que é mais para orientação aos espíritos do que demover o pastor de suas crenças. Então, assim, diante das citações mutiladas e equivocadas por parte das obras espíritas, esperamos que o pastor reconheça sua falha. Quase não ocorra este comportamento, entenderemos que tais citações foram usadas de má fé, com o único objetivo de denegrir a imagem de Kardec, da espiritualidade superior e das obras citadas. Para tanto, há uma recomendação de Gamaliel que remetemos a ele. Contudo, neste caso, vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-os seguir, em paz, pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. Atos 5, 38, 39. Chegamos ao fim. Aí está o nosso site, as redes sociais. Então, assim, o que a gente tinha que apresentar era tudo isso daí. Não falamos tudo, não tem como, o livro é muito extenso. Mas está disponível na nossa página lá, no site www.apologiaespírita.com.br, para quem quiser baixar, na área de e-books. E aí tem as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, e nosso canal do YouTube. Muito obrigado a vocês e finalizamos por aqui. Maravilha, Tiago. Muito bom, né? Muito importante essa contribuição que o grupo de apologética espírita dá ao movimento espírita, que é o de justamente responder a esses ataques, né? A gente não pode nem dizer que seja uma crítica, né? Porque a crítica bem fundamentada é sempre bem-vinda. O problema é que a gente percebeu que é uma completa distorção, inclusive, do que o Espiritismo ensina, né? Então, não se pode nem dizer que é uma crítica séria, sim uma crítica com bastante desonestidade intelectual, o que é muito negativo, né? Por isso que eu fiz questão de fazer uma citação curta. Sim. E uma citação longa, apenas como exemplo, mas isso aí, se você correr o livro todo, tem inúmeras citações desse tipo, infelizmente.
É uma pena, né, realmente, que isso aconteça. Eu acho que poderia haver, sim, um diálogo, tal como nós encontramos com Kardec, né, onde ele realmente dialoga com vários profitentes, né, inclusive com representantes da Igreja Católica, e também, mais recentemente, com Kair Bachutel, onde ele lança o livro, onde teve o livro, né, Espiritismo versus Protestantismo, onde ele lá troca uma série de artigos com um pastor protestante, e realmente é de altíssimo nível esse diálogo aí. Bem, Paulo, suas considerações finais? Olha, o que a gente percebe no meio espírita é o seguinte, tipo assim, Tiago, você não deve falar nada, deve ficar quieto na sua e deixar os pastores descer além. Mesmo? Então eu falo o seguinte, então vocês devem ler a Revista Espírita. Porque na Revista Espírita nós temos Kardec defendendo o espiritismo de ataque de tudo quanto é lado. Inclusive ele promete publicar um livro, refutação a um bispo lá, qualquer coisa assim, só que ele não faz porque não deu tempo. Kardec defendia a doutrina o tempo todo, só com elegância, sem denegrir religião de quem quer que seja, atacava os pontos que eles colocavam falhos ou qualquer coisa que tinha os senhores em relação à doutrina e defendia aquilo. É o que nós fazemos há muito tempo. Né, Tiago? Nosso grupo está sempre focado neste ponto. Aquela passagem de Samuel, conversando com o rei Saul, eu mesmo tenho 2 e-books sobre o tema, né? Lá no Gai deve ter um punhado de outros artigos sobre o tema, e é muita coisa assim. Então, o que a gente percebe? Eles desvirtuam a passagem bíblica para defender o lado deles e atacar o nosso. Exato. Tá? Exatamente. Se você tem algo de bom, ofereça o bom. Se você fala que o outro não presta, é porque o seu não presta. Exatamente. A linha de comparação sua que é falha. Então, é isso que é a preocupação. O espírita não ataca ninguém, nós defendemos. É o nosso papel do GAI. É direito nosso. Né? O GAI está aí para isso. Desde 2018 anos atrás, nós estamos aí para isso e sem dó nem piedade. Sem agressão, sem nada, mas defender mesmo, dentro dos argumentos que a gente tem. Então, agradecer muito, Thiago, a sua live aí, sua exposição foi muito boa. Eu acho que abre a mente da gente e a nossa proposta é essa mesmo. Abrir mesmo, realmente, a mente das pessoas. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês. Esse espaço aqui, para a gente, é muito bom. A gente pode divulgar o nosso site, né? Então, tudo que o Paulo disse, o próprio Paulo também tem uma estrada longa ali de textos e e-books. E a gente busca fazer isso. A gente não atacou em momento algum ele e não ataca ninguém. A gente só expõe realmente. E está aí para o e-book disponível para vocês apreciarem. Tem muito mais coisas. Isso aqui foi só uma amostra. Muito bom, já coloquei aqui, disponível também do pessoal, o canal no YouTube, né, que é o GAI Apologética Espírita, para que vocês possam aí acompanhar, né, o que lá é postado também, e muito bom, né, eu acho que realmente, como já dissemos anteriormente, é um trabalho relevante e que já está aí desde 2005, fazendo muito bem, com muita competência, esse papel. Bem, então agradecemos aí a oportunidade, né, a presença aqui de todos, esse que é o nosso 59º Polêmica Espírita, e na quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, das 8 da noite, estaremos aqui em mais um Polêmica Espírita. Um grande abraço a todos, uma boa noite, bom descanso, e até a próxima. Tchau, tchau.